aqui no Mistura Fina, uma homenagem a um cidadão paraminense muito importante para a nossa cidade. Foi considerado o melhor deputado do Brasil. Isso não é pouco não, né, gente? Em tantas histórias por aí de corrupção, a gente ter o nosso deputado como o primeiro e o melhor deputado brasileiro, isso é muita honra para a gente. O programa Mistura Fina destaca neste 20 de setembro uma das mais importantes figuras políticas da cidade, o deputado federal Eduardo Barbosa. Em 1986, Eduardo Barbosa começou seu trabalho frente à APAI de Pará de Minas como médico voluntário, assumindo a presidência de 86 a 94. Foi fundador e presidiu a Federação das APAIs de Minas Gerais, que reúne hoje mais de 400 entidades e atende a cerca de 80 mil pessoas com deficiência, presidindo a instituição por 5 mandatos. Em 1994, foi eleito deputado federal, indicado e apoiado pelo maior movimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla de Minas Gerais, as APAIs. Em 1995, como presidente da Federação Nacional das APAIs, FENAPAIS, promoveu a reformulação institucional das filiadas por meio do projeto Águia, capacitando as instâncias do movimento em programas de desenvolvimento técnico, gerencial e institucional. Em dezembro de 1995, assumiu o cargo de secretário de Estado do Trabalho, Assistência Social, Criança e Adolescente de Minas Gerais, ocasião em que criou o Casa Lar, que abriga pessoas com deficiência, sem referência familiar, oriundas da FEBEM, que representa a primeira experiência de política pública de desinstitucionalização de pessoas com deficiência no Brasil. Maísa Lage conhece muito bem Eduardo Barbosa. Amigos desde a juventude, foi convidada por ele para também dar sua contribuição na APAI de Pará de Minas, o substituindo na presidência da instituição. Eu vejo Eduardo como um político muito sério, muito respeitado, que cada vez mais busca ampliar o seu olhar sobre as necessidades sociais do país, busca ações nesse sentido e traz também para as APAIs as mudanças que ocorrem. Porque o movimento apaiano é um movimento já de muito tempo no Brasil. A APAI de Pará de Minas, ela foi constituída há mais de 40 anos e tudo há evolução, há mudanças que não estão nas mãos, né, de quem está à frente da população, mas são mudanças políticas, mudanças grandes que vão ocorrendo. E eu percebo, Eduardo, com essas ações, com o intuito, né, de uma construção do movimento apaiano ampliado, mas também uma preocupação dele muito grande com a cidade de Pará de Minas. Em Pará de Minas, Eduardo Barbosa é responsável pela disponibilização de verbas importantes para obras do município. Ativo na política local, foi grande mediador nas últimas eleições, compondo a coligação entre PSDB e o PMDB, que comanda hoje o Executivo Municipal. O presidente do PSDB de Pará de Minas, Roger Lupin, destaca a atuação do deputado em Pará de Minas. Vários outros deputados obtêm votos aqui em Pará de Minas, mas trazer as coisas para cá, basicamente só Eduardo traz, são poucos os outros que trazem. É importantíssimo para Pará de Minas. Eduardo Barbosa confessa que ficou surpreso ao tomar conhecimento que foi eleito pela revista Veja como o melhor deputado do Brasil. O meu trabalho é um trabalho muito silencioso. Primeiro porque eu atuo na área social, que é uma área que às vezes a grande mídia não tem interesse. A grande mídia tem interesse nas questões econômicas, naquelas questões de impacto econômico, ou então os escândalos. As manchetes geralmente são essas, né? Quem trabalha ali no dia a dia com a área social, com a educação, com a assistência, com as mazelas do idoso, da pessoa com deficiência, isso não dá ibope para a grande mídia. Então a minha área é uma área que tem pouca atuação e eu fui me tornando ali uma referência para os meus colegas, inclusive. E por isso, às vezes, respeitado, porque a gente entende do que está falando, pelo menos procura entender do que a gente está falando, né? Então foi uma surpresa agradável e estimulante, porque diante de tanta coisa ruim, quando você é destacado positivamente, te dá um ânimo, porque tem hora que a gente fica desanimado, né? Mas isso aí para mim foi assim, um estímulo muito grande. E o que eu mais gostei, Maurício, porque os meus eleitores, quando viram aquilo, eles se sentiram também premiados. Os meus eleitores chegavam perto de mim
como se eles tivessem ganhado o prêmio. Então isso para mim foi a alegria maior, porque eu vi que aquilo ali era uma recompensa para as pessoas que acreditavam no meu trabalho, acreditavam na minha pessoa. Isso para mim foi muito gratificante, que eu fico emocionado até hoje quando eu lembro do fato. O vice-prefeito Geraldo Magela, o Geraldinho Cuíca, destaca o orgulho que é ter um político de Pará de Minas eleito como o melhor deputado do Brasil, justamente quando políticos brasileiros se destacam pela corrupção. Ele é uma pessoa que luta pelas paz, que luta em prol de todos nós paraminenses. Ele tem os seus ideais, é uma pessoa que confio totalmente no seu caráter. E a medida do que eu fui conhecendo as APAES, eu vi como ele é importante para as APAES, como ele é respeitado. Algumas, não só as APAES daqui não, algumas cidades que eu visitei com ele, que eu tive o prazer de andar com eles, eu vi que carinho. Tem cidade que o Eduardo chega, que o pessoal recebe ele na porta da cidade. Para a mãe de Eduardo Barbosa, Dona Elza, Daniel Barbosa foi um grande exemplo para o filho, que desde pequeno já demonstrava muita compaixão com as crianças carentes e queria sempre ajudar aos mais necessitados. Ele fazia muita coisa. O que ele podia ajudar, ele ajudava. Fazia campanha para arrumar alimento para os pobres. Ele era muito caridoso. Ele comprava brinquedo, bola e dava para as crianças. Na praça de esporte, né? Daniel trabalhava lá. E ele gostava de ir lá e distribuir os trem. Eduardo, a sua mãe manda para você a bênção, muita paz, muita alegria e que você continua sendo quem você é. Neste 20 de setembro, a nossa homenagem ao deputado federal Eduardo Barbosa, o melhor deputado do Brasil.